Olá, meus amigos, boa noite. Sejam muito bem-vindos à BPMP Sergipe, sejam muito bem-vindos a mais uma live promovida por nós. Estou aqui representando a BPMP Sergipe, estou delegado regional daqui de Sergipe, né? E representando toda a equipe que compõe a associação aqui no estado de Sergipe. Então, sejam muito bem-vindos. Mais uma live de muito conhecimento, muito debate, enriquecedor, muitas experiências, e conto com vocês, a participação de vocês, para que a gente possa estar enriquecendo cada vez mais o nosso encontro aqui, nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. O tema da nossa live hoje é a importância da comunicação nos processos de negócios. E estamos trazendo como convidado especial um grande amigo, um grande parceiro, Alcides Araújo, que é mestre em negócios, em marketing, tem vasta experiência no ramo empresarial, acadêmico, e muito bem requisitado também no mundo da comunicação empresarial. Então vou convidar ele aqui, ele já está aqui conosco, vou chamar ele aqui para que a gente possa bater esse papo aqui. Importante, não só para os processos, mas para todo o âmbito empresarial, se comunicar bem. Grande Alcides, grande mestre, boa noite. Boa noite a todos. Espero que todos estejam muito confortáveis em casa, com suas famílias. É muito legal estarmos aqui juntos, conversando um pouquinho sobre o mundo dos negócios e sobre a comunicação, né? E dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, Joaquim, né? E é a nossa primeira vez numa live. Então é muito bacana, espero que seja uma noite bastante produtiva a todos nós. Agradeço imensamente todas as pessoas que estão conectadas, né? E saúdo em especial a minha mãe, de 82 anos quase, que está lá em Florianópolis, já vi que está aí conectada. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Maravilha, maravilha. É sempre uma satisfação enorme estar junto contigo, mestre. Primeira vez na live, mas muitas vezes já fizemos negócios aí, eventos juntos aí, né? É sempre bom estarmos juntos aí, compartilhando conhecimento, compartilhando experiência para todos, né? Gostaria, Alcides, que se apresente um pouquinho aí, fale um pouquinho de sua experiência aí na área dos negócios, na área acadêmica. Fale quem é o Alcides Araújo, quem é que a gente vai estar conversando aqui. Legal. Da minha trajetória profissional, eu trabalhei durante 31 anos, quase 31 anos, no Banco do Brasil, graduado em engenharia de produção. Na época não existia essa profissão, então o meu título profissional é engenheiro civil, mas eu fiz a graduação em engenharia de produção civil, ok? Trabalhei em alguns estados da federação, como Santa Catarina, rapidamente no Paraná, Minas Gerais, Ceará, Bahia e Sergipe, né? Antes de entrar no Banco do Brasil, tive uma pequena construtora, assim que eu me graduei, né? Pegamos uma crise, tipo essa crise que assolou o Brasil aí em função da pandemia, fechamos a construtora. Depois, sempre no Banco do Brasil, fui educador corporativo, trabalhei em superintendências estaduais nas diversas áreas, como de estratégia, de negócios, de produtos e serviços, marketing, comunicação, gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental. E também lecionei por onde eu passei, desde trabalho voluntário em Blumenau, Santa Catarina, até aqui em Sergipe, onde eu moro há aproximadamente 15 anos. Tá? No âmbito empresarial, já atuei como consultor do Sebrae, em consultorias em algumas empresas, sempre me liguei aos movimentos empresariais, representei o Banco do Brasil
no Conselho de Qualidade e no Conselho de Educação da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Coordenei programa de qualidade e produtividade no Banco do Brasil e por aí vai, né? Sou pai de 2 filhos, Andressa e Andrei, né? E mais recentemente, né, considerado também aí um terceiro membro da família, um Golden de 44 quilos, Paçoquinha. Tenho o privilégio hoje de morar na praia, né, num bairro chamado Mosqueiro, aqui em uma localidade chamada Mosqueiro, aqui em Aracaju, né, e sempre conectado com as mudanças do mercado e aplaudindo pessoas como Joaquim, né, e tantas outras pessoas que eu já vi aqui na live, que buscam algo melhor, como ex-estudantes por onde eu passei, coordenando cursos de engenharia de produção e também núcleo de educação à distância de uma instituição de ensino superior aqui em Sergipe, né? Trabalhei em algumas faculdades por esse Brasil afora, né? Trabalho com educação à distância desde 2004 e estamos aí tentando servir cada vez mais as pessoas, sou um entusiasta por isso, e também buscando que as pessoas atinjam o maior e melhor potencial que elas possam, né? E tem um objetivo hoje aqui de fazê-las refletir, também de alguma forma alegrar vocês e, em especial, fazer com que vocês ocupem o meu lugar o mais rápido possível. Essa é a grande missão que eu tenho na vida, formar pessoas para que estas pessoas possam me substituir o quanto antes, né? E vamos em frente. Vamos em frente. É uma das principais missões dos grandes líderes, né? É formar outros grandes líderes, né? Então, isso que eu que convivi bastante tempo aí com o CIDS, que a gente sabe disso aí, né? Um currículo rico desse, imenso desse, né? Mais uma vez, satisfação estar aqui contigo, aqui batendo esse papo, né? De um tema, né, mestre, que é muito importante, eu digo até mesmo que é essencial, né? Não só no mundo dos negócios, no mundo dos processos de negócio, né? Mas de uma maneira geral das nossas vidas, né? Que é a comunicação, né? Nós somos pessoas, seres que se comunicam constantemente, né? Seja ela comunicação oral, escrita, por gestos, né? Então a gente está constantemente comunicando e a comunicação faz com que a gente desenvolva habilidades, faz com que a gente transmita algo para o outro, né? E a gente vê que a comunicação, que é essencial, é um dos pontos que mais falham nas empresas, né? E nos processos de negócios também. Então, tem uma estatística, né, que a maior percentual de falhas de processos, de projetos, né, o PMI, ele elenca muito isso, né, que é a falta de comunicação, né? Então, a gestão da comunicação com os stakeholders, com as partes interessadas, né, acaba impactando muito isso. Mas antes de a gente entrar em alguns detalhes de comunicação, acho que a primeira coisa que precisa ficar clara é o que é comunicação, né? Então, o que seria comunicação, Cides? Legal. Veja, comunicação... no mundo dos negócios, né? Legal. Obrigado pela pergunta. É sempre bom a gente esclarecer. E a parte conceitual, literal da palavra, nos diz muito sobre ela. Comunicação vem de uma palavra latina, comunicare, que significa gerar ação em comum. Esse é o grande objetivo da comunicação. Já dizia um pensador francês que as guerras começam e terminam, né, na comunicação. E não falando em guerra, até porque nós buscamos sempre um mundo mais feliz, mais harmonioso, mais pacífico, mas tudo na nossa vida tem um início na comunicação, tá?
e talvez não tenha um fim nela, porque sempre há uma retroalimentação, um feedback. Já que nós estamos falando de processos, né, é isso que acontece também nos processos, né? Há uma entrada, um input, uma saída, um output, há o processamento e há uma retroalimentação ou um feedback, né? Então, nós temos aí uma definição clássica, né, de que é aquela que nós aprendemos lá atrás, né, que a comunicação é um receptor enviando uma mensagem por intermédio de um meio, através de um canal para o receptor, que a decodifica, ok? E que gera um feedback, e neste processo há o ruído. Então, eu diria, né, Joaquim, você enfatizou muito bem, que a comunicação é hoje um dos principais problemas ainda das nossas empresas. Justamente porque, né, no dia que eu defendi o meu trabalho de mestrado, eu lendo uns minutos antes, né, e o meu trabalho foi na área de marketing, comunicação interna, né, eu lendo um mural, eu li um pensamento que ficou gravado, né? Comunicação não é aquilo que a gente quer que ela seja. Comunicação é aquilo que o outro entende. Então, para que eu consiga me comunicar com o Joaquim, ou com a filhinha do Joaquim, por exemplo, né, que eu acompanho bastante aí nos teus status, eu preciso levar em consideração todo o contexto que há, né? E o contexto é muito mais importante do que o conteúdo, e modifica o conteúdo. Então, nós precisamos levar em consideração isso. Então, comunicação é esta grande locomotiva que faz o mundo girar. Agora, a comunicação, já estou concluindo, Joaquim, ela é verbal e não verbal. Então, 38% daquilo que nós dissemos é o nosso tom de voz. Né? 54% é o nosso comportamento, é atitudinal. Né? E o restante, ou seja, 8%, é apenas aquilo que nós dissemos, é a mensagem, é a palavra. Né? Então, a comunicação ela é muito mais atitudinal, comportamental, do que a expressão ou o tom de voz que nós utilizamos. Há um clássico denominado O Corpo Fala, de Pierre Veil, né, que todos nós, em algum momento, deveríamos ler, porque ele nos ensina muito. Né? Então, a comunicação é esse contexto, né? É aquilo que o outro entende. Então, os conflitos, os ruídos na comunicação vêm quando eu não uso adequadamente a forma de comunicação para o Joaquim, considerando o contexto do Joaquim. Então, cada vez mais nós precisamos utilizar a empatia que é justamente eu me colocar no lugar do outro, mas vendo e procurando ver o mundo do outro, né, com os olhos do outro e não com os meus olhos. Sim. E isso se retrata muito no âmbito empresarial quando a gente vai entregar algo para o cliente, né? Então, muitas vezes a gente, quando vai desenhar um processo, quando vai estabelecer uma arquitetura de processos dentro da empresa, a gente quer partir sempre de dentro para fora, quando a gente fala em transformação, né? Mas a gente não olha o olhar do cliente lá, não enxerga o olhar do cliente, não ouve o cliente, né? E a gente acaba, né, remodelando alguns processos de negócio, toda a arquitetura do negócio, não linkada àquilo que o cliente quer, aquilo que o cliente precisa, mas aquilo que internamente quer, né? E quando a gente olha para dentro também, a gente vê muito esses ruídos nos mapeamentos de processos,
né, nas transformações de processo, nas reuniões de comitês, né, nos grupos de estudo. A gente vê muito esse ruído pelo fato de uma frase que me chamou muita atenção que você falou, que a comunicação não é o que eu digo, mas é sim o que é entendido daquilo que eu digo, né? Correto. Esse dizer que eu falo não é só o dizer oralmente, mas o mostrar um processo, delegar algo, mostrar um documento, né? O ter um quadro de gestão à vista, né? Às vezes você vê numa empresa quadro de gestão à vista, aí tem uma apostila, né? Então, na gestão à vista, né? Que comunicação é essa? Né? Está contextualizado isso, né? Então, já entrando nesse mundo empresarial, como é que você contextualizaria, né, toda essa comunicação, essa introdução no âmbito empresarial? Como é que isso, né, estaria, de certa forma, arquitetado, né? Como é que estaria montado essa comunicação no âmbito empresarial? Ok, Joaquim. Agradeço a participação das pessoas, né, que eu estou vendo aí na tela, a galera postando algumas mensagens. É extremamente importante essa energização, né, Pessoal, e a participação de todos. Elogiando aqui, André, a Cecília, a gestora regional aí. Tudo... Muito obrigado. A gente ama o que faz, né? E fazemos o que amamos, então fica fácil a gente conversar sobre isso, né? Então veja, a comunicação empresarial, Joaquim, ela é toda forma de comunicação que acontece tanto interna quanto externamente, né? Então, quando eu me comunico com a sociedade, e a comunicação olhada de uma forma ampla, comunicação no sentido de gerar ação em comum. Quando eu me comunico com os parceiros, com os fornecedores, quando eu me comunico com o público interno, né? E aí a gente não pode esquecer da família no público interno, né? Aí a gente não pode esquecer dos estagiários, dos trainees, dos prestadores de serviços. Não podemos nos esquecer, né? Então, toda forma de comunicação, quer seja interna, mercadológica ou institucional, vai formar o arcabouço da comunicação empresarial. Então, tudo aquilo que a empresa faz, ou diz que faz e não faz, o que é um problema, né? Toda a postura que a empresa tem, tudo que ela comunica, calcada na sua missão, que é a razão de ser da empresa, na sua visão e nos seus valores, isso forma o contexto da comunicação interna, né? Então, da comunicação empresarial. Então, comunicação interna, mais comunicação mercadológica, mais comunicação institucional, é comunicação empresarial. Entendi. Então, esse contexto, né, ele é essencial para que... Você falou uma coisa importante, antes de dar continuidade aqui, que é a missão da empresa, a missão e a visão. Então, uma empresa que ela não tem missão e visão, e se tiver e não esteja clara, isso já impacta todo o seu processo de comunicação e todas as suas... Completamente. Né? Completamente. Até porque nós vemos muito na prática, né, que a missão diz uma coisa e que a atitude diz outra, né? Então, a missão ela tem que estar muito clara, porque o objetivo da participação é gerar ação em comum, né? Então, a participação, tanto do público interno quanto do público externo, ela é calcada num tripé, né? Ou seja, eu sou parte, eu faço parte e eu tenho parte. Então, eu sou parte, eu faço parte, eu tenho parte. Então, quando a missão não é algo claro, transparente, vivenciada na prática, existirá um discurso ou uma forma de se portar e uma outra escrita,
né? E aí, lamento dizer, né, que nós somos muito mais atitudes do que palavras. Nós somos 54% do tempo atitude, né? Então, o exemplo, ele fala muito mais alto. A postura do corpo, ela fala muito mais alto do que uma palavra que eu venho a dizer, né, ou a escrever. Né? Não deixa de ser uma comunicação, a atitude, né? Com certeza, com certeza. Então, é aquela velha historinha, né? Você precisa ser correto e parecer correto. Ou seja, você precisa comunicar o que quer comunicar e você precisa falar de todas as formas para que o outro sinta, falar aqui entre aspas, para que o outro sinta o que você quer dizer. Sim. Quando a gente falou da missão, da visão, e a gente começa a desdobrar a estratégia, né, a gente também começa a desdobrar a comunicação, como comunica, para quem comunica, né, quais são as partes envolvidas e todo o contexto de comunicação empresarial. E chegando nos processos de negócio, né, a gente vê muito na prática, às vezes, né, que o fato de você mapear um processo, né, o fato de entrevistar as pessoas, né, e gera um certo desconforto, né, muitas vezes pela falta de transparência, isso é impacto de uma falta de comunicação, né, o coletar informações insuficientes, o coletar informações não tão coerentes, isso também faz parte de um processo de comunicação que não foi, né, efetivado, né, e muitas vezes foi efetivado, mas de uma maneira inconsistente. Então, pelas palavras do mestre Alcides aqui, a gente vê, né, que ponta a ponta a comunicação ela precisa ser desdobrada também, a comunicação ela precisa estar presente para que a gente gere transparência, para que a gente gere resultado, para que a gente consiga ter produtividade, eficiência, né, em todo o ciclo, né, de um processo, de um negócio, né, de uma estratégia, e isso se faz, né, essencial. E o que seria, Alcides, dentro desse contexto, né, que eu preciso do resultado, mas para eu ter o resultado eu preciso de toda uma estrutura, né? Mas dentro dessa estrutura eu preciso da comunicação, que a gente pode considerar como a linha dorsal, né? A linha dorsal de comunicação que vai fazer com que eu tenha um resultado. E para que eu tenha resultado, eu preciso de uma comunicação eficaz. Né? O que seria a comunicação eficaz? Certo. Vamos traduzir da seguinte forma, muito objetiva e simplificadamente, né? A comunicação eficaz é aquela comunicação assertiva, é aquela comunicação que gera o pertencimento, né? Então, a comunicação eficaz, ela tem algumas características e tem alguns objetivos que perpassam por todo esse desdobramento, né? Que seria, além de maximizar o pertencimento, ela melhora o clima organizacional, porque clima organizacional e ambiente de trabalho são duas coisas diferentes. Eu posso ter um ótimo ambiente de trabalho e ter um clima organizacional não tão saudável, ou um clima organizacional que seja tóxico, né? E aí o ambiente de trabalho composto, por exemplo, por mobiliário, por ventilação adequada, por iluminação adequada, mas o clima organizacional que gera confiança entre as pessoas, ele não ser tão positivo, ou quando pior, ele é tóxico. Então, além da melhoria no pertencimento, né, a motivação, Joaquim, ela gera uma mobilização, que é um fator extrínseco, né, que vai fazer com que, intrinsecamente, né, cada um de nós se motive. Então, eu posso sim mobilizar as pessoas.
mas eu não posso motivar as pessoas à ação. Além disso, a comunicação eficaz, ela torna mais claro todos esses processos que você colocou. Ela melhora a produtividade, ela melhora a imagem organizacional, ela, por vezes, tende a melhorar o retorno de vendas, né? Porque quando fica claro, translúcido, transparente o que eu busco, como eu busco e para que eu busco, né, eu consigo efetivamente fazer com que a comunicação seja mais saudável a todos. E Ô, Cides, ficou mudo. Ô, Cides, ficou mudo. Não estou ouvindo. Não. Acho que deve ter desconectado, né? Fale agora. Não, não está saindo áudio. Tranquilo. Deve ter desconectado. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir, não. Deve ter desconectado o fonezinho. São coisas que só ao vivo acontece. É normal isso. Que nem o famoso Faustão falava, né? Fala, né? agora, Faz ao vivo. melhorou? Agora Melhorou? tô ouvindo. Beleza, ótimo, ótimo. Agradeço. Só tá um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Tá um Pessoal, pouquinho dá pra- baixo, é? Não, Um mas acho que dá segundinho. para ouvir. Pessoal, Deixa eu melhorar aumentar aqui um pouquinho o volume pouquinho. do celular, dá para ouvir. Um minutinho. Mas dá pra ouvir, assim. Pode falar. Beleza, então concluindo, melhorou agora? Dá para ouvir. Beleza. Concluindo, a comunicação eficaz é aquela que, resumidamente, ela transforma a atitude das pessoas, certo? Então, lembrando, obrigado, Inara, querida, dizendo que o som aqui está ótimo. Muito obrigado, querida. Agradeço também a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Então, a comunicação eficaz é aquela que transforma a atitude das pessoas. Lembrando que a atitude é o querer fazer e fazer. Porque não basta apenas querer fazer se nós não fazemos, né? E lembrando também, Joaquim, para nós concluirmos aí o tópico, que a comunicação eficaz, ela, além de transformar a atitude das pessoas, e para isso ela precisa levar em consideração a língua culta, ou seja, a importância da língua portuguesa, que muitos de nós, muitos da sociedade acabam esquecendo. Então, independentemente da nossa formação, quer seja na área de exatas ou humanas, nós precisamos sim conhecer regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal, colocação de crase, pontuação, porque isso faz com que o outro também nos entenda mais e melhor. Sim, com certeza. Muitas vezes a gente recebe uma comunicação de alguém, seja ela por oral, escrita, né? E às vezes pode gerar uma interpretação equivocada por falta, né, de um português bem falado ou bem escrito, né? Popularmente falando, né? Algumas coisas, Alcides, me chamou muita atenção na sua fala aí. E quando a gente mapeia processo, né, eu acho que uma das partes
né, principais, um dos grandes objetivos, né, de a gente mapear processos é a transformação desses processos, ou seja, a melhoria desses processos para que os mesmos sejam elevados a um outro patamar e, consequentemente, tenham outro nível de resultado, né, dos processos, consequentemente, um outro nível de resultado empresarial, consequentemente, uma maior entrega de valor para os meus clientes, né? Então, quando a gente busca essa melhoria, essa transformação dos processos, a gente precisa que as pessoas se engajem, né? Traduzindo para o que você falou, é que as pessoas se mobilizem, né? Então, o engajamento, ela vem de uma mobilização em busca de algo melhor, em busca de um resultado. E essa mobilização, ela é proveniente de uma motivação, né? Então, como você falou, eu posso mobilizar as pessoas, né? Mas eu não posso motivar as pessoas. Correto. Mas dentro de um clima organizacional e dentro de um ambiente de trabalho que estejam positivos, eles são provenientes de um desdobramento cultural, de um reflexo cultural, na verdade, e de um desdobramento empresarial. Eu consigo chegar em um ambiente de trabalho, um clima organizacional positivo. Consequentemente, eu vou ter uma boa comunicação, principalmente a comunicação transparente. Isso vai fazer com que as pessoas tenham uma motivação, um motivo para a ação de gerar um resultado, né, para aquele negócio. E aí eu venho com a mobilização, juntando com a mobilização das próprias pessoas mediante a motivação. E aí eu consigo ter resultados, né? Eu fiz uma lógica aqui, um desenho aqui abstrato, né? Mas eu acho que deu para entender. Então, na prática, né? é isso aí. Né? A Naninha está dizendo que parou, Naninha. Retornou aí, Naninha? Nos dê um feedback, por favor. Aqui tá tudo certo. Tá tudo ok? Aqui comigo também. Naninha, me diga como é que está. Eu estou chamando de Naninha porque é o nome que está aqui aparecendo, tá? Mas é um nome carinhoso, a forma carinhosa de tratar. Vejo aí Micheline também, ex-estudante do curso que eu coordenei. Obrigado pela presença de todos, tá? Minha esposa está presente também, Heloísa, a quem eu agradeço muito, e Nara, tudo ok. Então, vamos lá. Retomando, Joaquim. Então, essa estrutura que precisa estar claro para todos, né? Seja desde do presidente, do diretor, o CEO da empresa, passando por aqueles especialistas de negócio, especialistas de TI, especialistas, né, de processos de negócio, até o porteiro, servente. Isso precisa estar claro, essa estrutura de como a comunicação ela percorre na empresa, porque quando a gente fala que tudo na empresa é processo, mas para que eu tenha processo, eu preciso de uma estrutura organizacional definida e de entregas definidas, né, que está dentro da cadeia de valor da empresa. Mas para que essa cadeia de valor seja percorrida pelas diversas áreas, eu preciso de comunicação. Sim. Né? Um processo não transpassa uma área para a outra sem comunicação. A comunicação é a linha dorsal onde o processo está em cima, né? Transpassando todas essas áreas e entregar valor no final dessa cadeia. Não é isso, vocês? Certo, é isso aí. Minha orientanda aí, agradeço, Cirlânia, sou fã. Muito obrigado, querida. A recíproca é verdadeira. Veja, Joaquim, você falou e clarificando para todos que estão nos assistindo, a quem mais uma vez eu agradeço, né? Você disse que a empresa são processos, né? Eu costumo dizer o seguinte, processos, né? Processos é comunicação, né? Se a empresa são processos, consequentemente, por uma lógica, a empresa é comunicação. Sim. Né? Então, eu tenho nas empresas objetivos organizacionais, né, que são desdobrados nos planos de ação,
nos orçamentos, nos planejamentos estratégicos, né? Que depois se desdobram no tático e no operacional, ok? Bom, a cadeia de valor da empresa que você mencionou, Joaquim, apenas para clarificar para todos, né? São os impactados ou os intervenientes em todos esses processos, né? Na realidade, né, é importante também que se diga que a comunicação visa a deixar também clara essa imagem e a percepção de valor. Por quê? Porque valor nada mais é do que uma relação, né, entre benefícios e esforço, né? Então, se eu não clarifico e não faço perceber que algo tem valor, né, de nada adianta ter valor, porque ele não vai ser percebido. Se ele não é percebido, ele não é comprado. Se ele não é comprado, entre aspas, né, eu deixo de atingir objetivos organizacionais e, consequentemente, os objetivos pessoais, né, que cada um de nós tem ao ingressar numa empresa, eles também não serão atingidos. Então, vocês vejam que a comunicação é, sim, Joaquim, essa espinha dorsal, né, que faz com que a gente diga que a empresa são processos e que a empresa é comunicação. E que nós somos seres, como já dizia Aristóteles, seres sociais. Portanto, nós nos comunicamos e nós precisamos viver em sociedade. Se precisamos viver em sociedade, nós precisamos gerar ação em comum. Ou seja, nós precisamos nos comunicar. Então, é um círculo virtuoso, né? É igual aquele dilema da bolacha Tostines, né? A bolacha Tostines é sequinha, é fresquinha porque vende mais, ou vende mais porque é sequinha e é fresquinha? Não sei, eu sei que ela vende mais. Eu sei que as pessoas percebem ela tal como ela é. Ou seja, comunicar-se é isso. Com certeza, maravilha. Boa. E isso, Alcides, a gente entra, se aprofunda um pouco no endomarketing. Né? Sim. Quando a gente fala de comunicação interna, a gente fala de endomarketing. O endomarketing ele vai gerar essa engrenagem interna em busca dessas entregas e também da socialização entre as pessoas internamente, né? Então, entrando nesse... para que a gente possa contextualizar de maneira geral, a gente começou com uma comunicação, ambiente externo, interno, a maneira mais macro, se aprofundando um pouco no endomarketing, o que é que seria esse endomarketing, né? Qual seria o público-alvo do endomarketing, que ferramentas, né, a gente poderia, né, elencar para que esse endomarketing ele fosse um endomarketing realmente que gere resultado, não só para a empresa, mas também para as pessoas, né? Então, todos precisam ganhar dentro desse cenário, né? Legal. Ótimo, Joaquim. Esse é um assunto que eu adoro e falaria aqui algumas lives sobre o endomarketing, né? Porque é um dos assuntos que me cativa, porque você consegue enxergar a área de gestão de pessoas, que é primordial em qualquer atividade ou meio profissional, como a área de marketing, né? Então, nós temos aí uma visão que o próprio mercado nos passa sobre o marketing, né? Marketing não é propaganda, né? Marketing é atender e satisfazer as necessidades e desejos dos clientes com agregação de valor. Isso é marketing. Então, o que é endomarketing? Endomarketing, endo é um prefixo, né, que significa interno. Ou seja, é o marketing interno. O que é um endomarketing pelo literal? O endomarketing são técnicas, instrumentos e conceitos de marketing ligados ao público interno. Aí vamos lá. Quem é o público interno?
público interno não é apenas quem eu contrato, quem tem carteira de trabalho assinada. O público interno, na realidade, né, são funcionários, colaboradores, cooperados, o nome que nós tenhamos na nossa empresa, né? Mas também são as pessoas ligadas a estas pessoas. Por quê? Simples. Nós aprendemos intuitivamente o seguinte, Joaquim. Problema de casa a gente não pode levar para o trabalho. Mas problema do trabalho a gente traz para casa, né? Se alguém souber descobrir onde fica o botão que liga e desliga, que eu não levo para o trabalho um problema de casa, me avise, porque nós vamos criar aí o Prêmio Nobel em Gestão de Pessoas, né? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque quando um filho não dorme bem, quando uma esposa está doente, quando o filho toma uma vacina, quando alguém que chegou muito perto das nossas famílias, aí a Covid, nós não somos os mesmos, graças a Deus, porque senão nós seríamos robôs, né? A inteligência artificial está aí, mas a consciência artificial nunca vai existir, né? A inteligência artificial aprende e reaprende. Voltando para o endomarketing, público-alvo, funcionários, colaboradores, etc., familiares. Por quê? Porque atrás do meu coração, me dando energia, tem outros corações que estão conectados, ligados comigo. Aí eu incluo trainees, estagiários, menores aprendizes, ok? Menores trabalhadores, tem uma legislação própria, os terceirizados, os fornecedores, etc. Por quê? Se eu não vendo, entre aspas, a minha empresa, que é o P de produto no endomarketing, né? Se eu não vendo a minha empresa para o público interno, esqueça, eu não vendo para mais ninguém, né? Eu não consigo vender algo que eu não internalizo. É por isso, né, que quando uma empresa faz o lançamento de um produto ou de um serviço, ela primeiro vende, entre aspas, novamente, esse produto ou serviço para o público interno. E aí, para que a gente faça um endomarketing como deve ser, coloquem uma coisa, né? Pensem, reflitam o que eu vou dizer. Não existe marketing sem pesquisa. Então, por mais que eu aplique ferramentas do endomarketing que estão muito batidas por aí, né? Eu preciso pesquisar o público interno. Por quê? Porque o público interno é um segmento específico do meu mercado que eu preciso atender e satisfazer necessidades e desejos. Lembrando que os desejos são infinitos e as necessidades são limitadas. E o grande pulo do gato no marketing e no endomarketing também é fazer com que o desejo se transforme numa necessidade. Por exemplo, o celular é um desejo, né? Mas pense, cada um de nós sem um celular nessa pandemia, como ficaria, né? Ou seja, é um desejo, porque nós passamos tanto tempo sem celular, né? A geração aí jovem há mais tempo, como eu, como minha mãe, que está batendo palma aí. Mãe é fã de filho, né? Ainda mais filho único. Então, tem que dar um desconto especial. Mas, se nós não vendermos para o público interno, acabou. Acabou, né? Então, o P do marketing, lá do marketing, o P de produto é a empresa, né? O preço é algum custo para implantar um programa de endomarketing, né? O P de praça, o ponto, é a própria empresa. E o P de promoção é a comunicação. Então, a grande ferramenta do endomarketing é a comunicação. Por isso que muita gente confunde comunicação interna com endomarketing. São coisas diferentes. São coisas diferentes, né? Agora, eu preciso ficar muito claro. Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem que escolha de funcionário do mês
é uma ferramenta ou ação de endomarketing. Eu só vou fazer um questionamento, né? Eu sou o funcionário do mês, ou eu fui condecorado lá como melhor aluno da turma neste bimestre ou nesse semestre. Minha pergunta é simples. A nossa empresa tem 100 pessoas, a nossa sala de aula tem 50 alunos. Quantos foram os melhores? 1. Quantos foram o não melhor? 49. Ou seja, é uma ferramenta que eu mobilizo bem menos e, se eu motivar, eu motivo 1. Então, muito cuidado com algumas estratégias que o mercado usa, né? Que a gente acaba indo de carona, como estratégias de endomarketing, quando elas não o são, ok? Então, endomarketing é um assunto palpitante, é um assunto que mexe muito com a estrutura dos processos e com os desdobramentos dos processos. Por quê? Porque eu estou tratando com o público interno da empresa, um segmento de mercado, uma fatia de mercado extremamente importante, que vai representar e levar a empresa para o público externo. Ok? Com certeza. O, a fala aí, fiquei até sem palavras do que contextualizar, né? Com essa aula magnífica aqui que a gente tá tendo aqui, essa oportunidade. Eu queria saber a sua visão com relação à influência do endomarketing para a cultura ou a cultura influencia o endomarketing? Como é que seria essa relação aí? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente falou aqui, né, de entregar valor, né, de comunicação, processos para fazer resultado, ouvir o cliente para que a gente consiga executar uma boa comunicação interna, para que a gente consiga fazer os processos internos, mas a gente pensa de dentro para fora, mas a gente não pensa no dentro para dentro, para que essa engrenagem gire cada vez melhor e eu entregue mais. Mas o mais, não somente para o cliente, mas a gente pode contextualizar, alguns autores né, dizem ao contrário, mas eu posso ter também os meus clientes internos, né? A gente pode entrar em uma seara muito enorme aí de conceitos, né? Mas eu posso considerar o meu colaborador como um cliente interno, considerando o endomarketing, né? Sim, com certeza. E como é que a cultura e o endomarketing se interagem? Qual é a influência de um com o outro? Não estava legal. Num primeiro momento, não, ok. Num primeiro momento, quando nós entramos, você vê que nesta live aqui é uma live multidisciplinar, porque nós estamos falando de processos, nós estamos falando de negócios, nós estamos falando de gestão de pessoas, nós estamos falando de marketing, ou seja, nós estamos fazendo aí, numa metáfora, uma salada de fruta, mas que tem total relação, né? Gestão, Joaquim, gestão é uma palavra no singular, mas que ela só tem efeito e significância no plural, né? Ou seja, eu não tenho uma gestão se eu não tiver mais de um, né? Eu não tenho uma gestão se eu não estiver mais de um. Se fala muito em autogestão, né? Mas a gestão é uma palavra no singular, diga-se passagem a única, que só tem significância, no plural. Então, veja, num primeiro momento, quando eu chego numa empresa, eu tenho uma cultura organizacional que me é repassada numa ferramenta de endomarketing que as empresas muito utilizam, né? E que eu tive a satisfação de ser um educador corporativo no Banco do Brasil, um educador formador de outros educadores para o curso denominado internamente de excelência profissional, mas que era um curso de socialização de novos funcionários. O que é a socialização de novos funcionários? É uma ação, é uma ferramenta de endomarketing. Por quê?
Porque num primeiro momento você leva para o público que está chegando, para o colaborador, né, a sua empresa, os valores da sua empresa, os ritos da sua empresa, que fazem parte da cultura da sua empresa. Né? Não foi por menos, Joaquim, que lá em 2002, em Salvador, quando eu gerenciei a área de gestão de pessoas do Banco do Brasil, aliás, 2002 não, 2001 em Fortaleza, quando eu assumi essa área, Ceará e Piauí, né? Como um dos ritos de passagem, dos ritos de entrada, ou seja, eu falo aqui em cultura organizacional, né? Nós pedíamos e introduzíamos isso no Brasil, né? Que o filho do funcionário que estava entrando no banco, tomando posse no banco, ele recebia um crachá semelhante a do pai ou da mãe. Ok? Um outro rito, e aí eu vou contextualizar para terminar de responder a tua pergunta. Um outro rito foi: introduzimos o sindicato pela primeira vez na posse de funcionários. Né? Com um detalhe, eu saía da sala, eu era o gestor, para que o sindicato falasse com os funcionários. E introduzimos também os funcionários aposentados que tinham uma associação, né, para contar para os funcionários como era o banco daquela época. Então, nós tivemos funcionário aposentado de 97 anos, que passavam, para os funcionários a cultura organizacional daquela época, lá de trás, quando eles eram funcionários da época da guerra, por exemplo, como aconteceu, que naquele momento, em 2001, 2002, 2003, né, a cultura já tinha tido algumas adaptações. Então, no primeiro momento, o endomarketing, o público interno se amolda à cultura. Num outro momento, né, nós precisamos sim pesquisar esse público interno, porque a cultura pode sofrer adaptações sem desfocar da missão, da visão e dos valores. Então, o endomarketing é uma ferramenta para o segmento interno, incluindo os familiares, que tanto transforma quanto é transformado pela cultura. Ok? Tanto transforma quanto é transformado pela cultura. Tem um ditado francês que diz assim: na vida como no amor, nem tudo, nem sempre. Né? Assim é o endomarketing. Ok? Assim é o endomarketing. Maravilha, maravilha. Ótima explicação. Ótimo contexto. É sempre bom estar ouvindo essa experiência aí, para que a gente possa ter os insights começam a surgir, né, e a gente consiga refletir um pouco do que a gente já passou e consiga melhorar cada vez mais, né? E para finalizar, Alcides, a gente tem 5 minutos aí, se você puder, poderia ficar aqui o tempo todo, né? Mas a gente tem um tempo limitado aqui da live do Instagram. Eu queria que você falasse um pouco da importância da comunicação no mundo dos negócios, a gente já falou, mas com essa vertente no pós-pandemia aí. Como é que esse contexto, a comunicação nesse contexto aí, para que a gente finalize essa aula, essa live aula magnífica? Ok. Vamos lá, nós estamos aí, Joaquim, né, falando um pouco de negócios e não tocamos na expressão, que eu vou rapidamente explicar, nós estamos, né, e convivemos e vivemos num mundo VUCA, né, um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo. É uma expressão lá da guerra dos Estados Unidos, etc. Eu costumo dizer que nós estamos na era corona, né? Os especialistas já falam na era da expansão da consciência. Parece dualidade, porque nós falamos na inteligência artificial, mas a consciência nunca o será. Ou melhor, nunca será artificial. Então, a comunicação, tanto para líderes, né, quanto para chefes, quanto para a nossa vida
pessoal e profissional nesse pós-pandemia, né? É uma grande oportunidade, desafiadora oportunidade, porque nós estamos caminhando para um mundo híbrido, um mundo que não será mais tanto presencial e não será somente home office. Nós estamos aí numa dualidade no mundo híbrido. Então, a comunicação, ela precisa levar e fazer com que as pessoas entendam, né, que não é por mim, é pelo outro, né? Se nós fazemos um isolamento, não é por mim, é pelo outro, né? Então, a comunicação, ela precisa ser um instrumento de reflexão e de mudança de mundo. E nós, através da comunicação, quer seja verbal ou não verbal, e aí no mundo pós-pandemia, quando nós estamos com uma máscara, né, nós nos comunicamos pelo olhar, né? Então não é o corpo fala no mundo pós-pandemia, é o olhar fala muito. E as nossas atitudes também falam muito, né? Então esse é o grande desafio e a grande importância da comunicação no mundo pós-pandemia, de expansão da consciência, muito mais pelo outro do que por mim. Top, top, top. Maravilha, Alcides. Alcides, fica aqui a minha gratidão pessoal, a minha gratidão em nome da BPMP Sergipe. A gente poderia ficar aqui a noite toda conversando, são temas que a gente deu uma pincelada, temas essenciais, temas importantes e temas que a gente tem o prazer de debater, de conversar, de transmitir, né? Com certeza teremos outras oportunidades, né? Tem muita coisa aí que a gente está planejando, com certeza você está dentro dos nossos planejamentos, a gente vai se falar muito aí e só agradecer pela contribuição, pela experiência passada, pelo conhecimento passado, pelo ensinamento passado, né? Gratidão toda nossa aqui, e saiba que estamos aqui à disposição para o que precisar. Agradecer a todos aqui que prestigiaram a gente aqui ao vivo, a live ficará gravada no nosso Instagram, segue lá, convida os amigos, envia para os amigos lá, para que eles sigam também a página da nossa aqui no Instagram, e vai estar lá disponível para todos aí. Gratidão, Cides. Muito obrigado, um beijo grande no coração. Vi aqui entrando e participando pessoas muito queridas na minha vida, né? Então agradeço imensamente a participação de todos e a oportunidade, né, que nós temos de refletir sobre temas tão especiais no nosso mundo e no mundo, né, para o outro, porque nós só somos felizes quando nós fazemos o outro feliz. Eu estou vendo aí a subsíndica do meu condomínio, a querida dona Virgilinha, participando, minha mãe, minha esposa, meus filhos, ex-alunos, amigas de tanto tempo, como Suzana Quadros, lá de Salvador, gente de fora do Brasil. Foi fantástica a oportunidade, como diz Inara, incrível. Muito obrigado, um beijo grande no coração a todos. Eu continuo à disposição. Se puderem, quiserem, sigam-me lá no Instagram, @professor.alcides. Muito obrigado. Maravilha. Vamos que vamos. Grande abraço. Obrigado, amigo. Um abraço grande, sucesso, um beijo grande também para sua filha, sua esposa. Fique com Deus. Cirlânia, um beijo. Tamo junto. Obrigado.